Meus irmãos, a paz do Senhor, boa tarde, bom dia ainda, né? Que ainda é de manhã, 11 horas da manhã. Espero que todos estejam bem. Nós estamos começando mais uma aula, né? A nossa aula de número 4, tá? Da apostila Teologia Própria, tá bom? Esta aula de hoje é a última aula dessa apostila Teologia Própria, tá? É a quarta aula. E nós estudaremos a doutrina do batismo, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Como sempre, tenho sempre falado para os irmãos, iremos nesse momento fazer uso da palavra de Deus. Espero que vocês estejam com ela em mãos, né? Não se pode, sempre estou falando, não se pode fazer um curso de teologia e não estar com a palavra de Deus, que é o nosso livro de estudo, né? Theo, Deus, logia, estudo. Então, estudo sobre Deus, ou estudando sobre Deus, ou estudo de Deus, né? E é através da palavra que nós fazemos essas pesquisas, esses estudos, tá bom? E hoje nós estamos falando sobre o batismo. Nós vamos falar sobre a importância do batismo, né? Que algumas pessoas às vezes diminuem o batismo como é necessário, mas não é necessário. Não é por causa do batismo que nós não vamos ser salvo ou não ser salvo, né? Algumas pessoas fazem ilusão a esta verdade. Então nós vamos ler alguns versículos aqui. Nós vamos primeiro fazer menção do livro de Romanos, tá? Livro de Romanos, no seu capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6, que nos diz assim a palavra do Senhor, tá? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, tá? O outro texto que nós vamos fazer menção nesta noite, ou nesta manhã, é o texto de Marcos, tá bom? É o texto de Marcos, no seu capítulo de número 16. Texto de Marcos, seu capítulo de número 16. E nós iremos ler o versículo de número 15, né? Que é um texto áureo, né? De alguns pregadores quando fala de missões, de evangelismo, né? Ou de ordenança bíblica para a evangelização. Então vamos lá. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, tá? E for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado, tá? Então, nós vamos tratar e pensar nesses dois textos. Pensando aqui no capítulo 6 de Romanos, né, no versículo 4, olha, Paulo está fazendo está trazendo uma ideia para a igreja primitiva, tá? Paulo está dizendo aqui, ó, fomos batizados, ou melhor, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, tá? Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos
nós em novidade de vida. Então Paulo está dizendo aqui que o ato de imersão no batismo é uma ideia de morte, tá? Nós estamos morrendo, tá? E uma ideia de imersão, tá? É uma ideia de ressuscitar, imergir e imersão, tá? Imersão é emergir, é surgir novamente, tá? Ou seja, estamos ressuscitando. E a ideia, irmãos, de submissão, sepultamento, estamos sendo submisso, né? Então, há 3 ideias simbólicas aqui no pensamento de Paulo, tá? Imersão, morte. Sepultamento é uma ideia de submissão. E emersão, uma ideia de ressurreição. É isso que Paulo está falando aqui. Mas nós vamos tratar na ideia de batismo, do imergir, né? Do sepultamento na ideia de batismo como morte, tá? Muitas pessoas ficam nesta ideia de pensar o batismo não tem tanta importância assim, na ideia de salvação e aquela coisa toda. Não, nanina, não. Se você tinha essa ideia, pode apagar. O batismo ele é importante, tá? Então, se tem alguém na sua igreja com 2, 3, 4, 5 anos que serve ao Senhor e não se batizou, ele precisa se batizar, ele precisa exercer a sua fé. E a exerção da fé é com a confirmação no batismo. Porque se Jesus vier agora, ele fica, ele não sobe, tá? Nós lemos aqui Paulo apontando o batismo como morte do velho homem. Então, não é só o aceitar Jesus, há um processo, tá? E esse processo passa pelo batismo, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. No capítulo 6 e no versículo 3, você pode ler aí depois, aqui não temos tempo para fazer tanta leitura. No capítulo 6, versículo 3 de Romanos, tá? Que nós acabamos de ler, nós lemos a partir do 4, mas a partir do 3, Paulo está dizendo que nós somos unidos a Cristo no batismo. Então, o batismo é importante, tá? Paulo está dizendo, só há essa união. Só somos verdadeiramente unidos a Cristo quando se batizamos. Então, o batismo, ele não é simplesmente uma ação simbólica. O batismo, ele está dentro do processo para a salvação. Tá? É importante que os irmãos frisem bem esta ideia. Calbat é um teólogo, tá? Olha o que ele afirma, tem aí na apostila de vocês, tá? Todavia o batismo testifica e testemunha a vida do além, dada por Deus e proclamada a sua palavra, como mensageiro da verdade, como santificação e sacramento. Então, o batismo é um processo de salvação que ecoará com a eternidade de uma vida plena e sossegada com Cristo. É isso que é, né, o batismo. Vamos lá. Etimologia e definição de batismo, tá? Temos 2 palavras gregas para batismo. Baptiza e papto, tá? Então vamos lá. A primeira tradução que nós vamos dar aqui é a papto, a palavra grega para batismo, papto, que em primeira mão quer dizer mergulhar, tingir mergulhando, tingir sem lavar em consideração, tá?
embelezar, molhar, umedecer, ou lavar, ou temperar, tá? Pastor, e aí? Baptizo. Baptizo é a palavra usada pelo catolicismo para aspersão, tá? Aspersão. O que é aspersão? É simplesmente jogar água ou molhar. E esse não é o batismo bíblico. O batismo que a Bíblia pede é o mergulhar, que é o que nós praticamos, que é o baptizar, que é imergir, submergir, ou seja, coberto por completo, tá bom? Inundar, cobrir com água, molhar completamente, umedecer, derramar água sobre, encharcar. Ficamos com a primeira ideia, que é a ideia de imergir, submergir, cobrir com água, que dá um símbolo de um sepultamento, de alguém que foi enterrado, que é isso que nós vemos aqui no capítulo 6 de Romanos. Alguém que foi enterrado. Tá bom? Então, batismo é isso. É enterrar uma vida passada. Enterrar o velho homem. Pastor, então o senhor está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que eu levanto a minha mão, aceito a Jesus, esse é o primeiro passo para a libertação do pecado. Esse é o primeiro passo. Tá? O segundo passo é o batismo, porque é no batismo que há um sepultamento do velho homem. E não sou eu que estou inventando, é a Bíblia que está dizendo. Né? Nós acabamos de ler aqui Paulo dizendo que no batismo nós fizemos esse sepultamento, nós morremos com Cristo. Então o indivíduo ele só morre quando ele se batiza, tá? E quando ele levanta do tanque batismal, quando você traz ele para fora do tanque batismal, ele ressuscitou um novo homem, tá? Então, quando você for batizar, a primeira preocupação sua, tá? É mergulhar o ser humano, a pessoa, o irmão, a irmã que está sendo batizado por completo. Não pode ficar nada para fora, dedinho, braço, nada. Mergulhar por completo. Que aí verdadeiramente ele está sendo sepultado. Quando você sepulta alguém, né? Quando alguém é sepultado, é enterrado, é por completo, não fica o dedo para fora, a unha para fora, o fio de cabelo para fora, é por completo, tá? Então, o nosso batismo é imersão. E não é a gente que inventou, não foi a igreja que inventou, tá? Bom, já quero logo dizer para vocês que a ideia de batismo, a ideia batismal, ela não foi criada pela igreja, tá, irmãos? O batismo não é de primazia da igreja. O batismo várias religiões praticam muito antes do cristianismo, tá? Muito antes mesmo do cristianismo, tá? Aí você pergunta, pastor, mas e o povo de Israel foi batizado? Sim, alguns especialistas, alguns teólogos defendem que eles foram batizados lá no Mar Vermelho, né? Lembra que Deus faz uma corrente de vento poderosa, a água abre e aqui, ó, eles passam meio que encoberto pelas ondas da água, né? E aquilo ali, para alguns especialistas, dá uma ideia de batismo, de sepultamento, e que ali Israel nasceu novamente, deixando todas as coisas do Egito para trás. Tá bom? Então, baptizo, que quer dizer imergir. Então, o nosso batismo é imersão. Anote aí. Imersão, imergir, submergir. Não é aspersão. Tá? Então, quando algum católico, né, interroga você e fala, tá, mas por que o nosso batismo não vale? Aí você vai falar para ele, porque a Bíblia manda mergulhar, sepultar por completo, e molhar simplesmente não dá uma ideia de um sepultamento, tá bom? Então vamos lá. Thayer, um dos teólogos, fala o seguinte: pensa o sentido no grego da seguinte forma: a saber, para a imersão, tendo como símbolo a remoção do pecado, e administrada para que aqueles que,
impelidos por um desejo de salvação, procurando admissão aos benefícios do Messias. Então, o teólogo Thayer, ele vai defender esse sentido no grego de imersão como um símbolo de remoção do pecado. Então veja que não é só Paulo, outros teólogos também pensam, tá? Não é só eu que estou dizendo isso, outros teólogos também pensam que o batismo tem a ver com uma remoção do pecado, tá? E foi o que Paulo disse aqui. Vamos ler novamente, ó. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, numa nova vida, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, morreu no sepultamento, sabe? No batismo. Então, Paulo está dizendo aqui que o batismo nosso é um símbolo da morte de Jesus. Estamos tipificando, simbolizando que assim como Jesus morreu, nós também morremos. Então, escute, meus irmãos, no batismo há a ideia de sepultamento, de morte do velho homem. Então, Fábio, né, o pastor Fábio aqui, ele, quando ele foi batizado, morreu o velho Fábio e surgiu um novo Fábio, tá? E o nosso batismo é imersão, imergir, tá? Então vamos lá. Scott, é um outro teólogo, diz que o sentido grego é mergulhar debaixo d'água, tá? Então não cabe batizar jogando só aguinha, não vale. Tá? É por isso que o protestante, que o evangélico, que o crente batiza todo mundo. Aceitou Jesus, tem que se batizar. É uma ordenança bíblica. Vimos lá Jesus dizendo, todo aquele que crê, né? E for batizado, então eu creio e a minha confissão dessa crença é o batismo. Tá? A confissão da crença é o batismo. Então eu prego, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Senhor, Jesus morreu pelos meus pecados e alguém crê. A confissão dessa crença, que ele creu nisso que eu preguei, é sendo batizado. E ao ser batizado, ele está sepultando o velho homem e ressurge como novo homem. Então tem que ser batismo mergulhado. Nada de jogar aguinha. Tá? Vamos lá. Vamos pular aqui, meus irmãos, não vamos ler tudo, né? Porque o nosso tempo ruge, né? E tem muita coisa para a gente trabalhar, muita coisa para a gente pensar, né? A ideia para concluirmos aqui a etimologia e definição do batismo, para definirmos a ideia do batismo. O batismo nosso deve ser imersão. Ele é uma obrigação de todo aquele que serve a Jesus, de todo aquele que crê em Jesus. Ele deve ser ensinado e pregado na igreja, tá? Como uma confirmação de fé, tá? O batismo, né, simboliza o sepultamento do velho homem, tá bom? O batismo é imersão, portanto, deve ser mergulhar. Usando a palavra grega baptizo, há 3 formas de batismo usado pelas religiões. Imersão, que é o nosso, a gente imerge. Aspersão, tá? Que é o da igreja católica, tá? E derramamento, que é alguém que joga água, tá? Uma outra definição sobre o nosso batismo é que o batismo não é simplesmente uma ideologia cristã. Não fomos nós que criamos. As outras religiões também criaram, né? Então o catolicismo e religiões até muito mais antigas do que a nossa, né? Bom, mas vamos citar outras religiões. O catolicismo, o espiritismo, o candomblé faz o batismo.
O hinduísmo tem o seu batismo, algumas seitas religiosas têm a sua ideia de batismo, o satanismo tem batismo, então todas as religiões têm batismo. Por quê? Porque entende-se que o batismo é uma confirmação daquilo que você crê. Entende? Então, se você não se batiza em determinadas religiões, é porque você não crê naquilo que é pregado. Se você não se batiza em determinadas seitas, você não é aceito, você não é inserido no corpo, né, da seita ou da religião, por quê? Porque você não crê. Você não se batiza, logo você não crê e você não pode ser inserido como membro em determinadas religiões. Em nossa visão bíblica também é da mesma forma, irmãos. Nós nos tornamos um com Cristo a partir do batismo. Tá bom? É a partir do batismo que a gente se torna um. Tá? E o batismo serve sim como remoção, como abandono de pecado. Olha o batismo de João. Lá, João batizava como? Vinde, arrependei-vos e sede batizado para a remoção do pecado. João Batista. Entende? Então, o batismo é importante. Então, pregue e ensine isso na sua igreja. E o nosso batismo é aspersão. E aqui está, na apostila, está as explicações, tá? Do porquê nós batizamos como imersão, tá? E não como aspersão, tá bom? O símbolo do batismo, né? Encontramos aí em Romanos, capítulo 3, versículo do 3 ao 6, né? Em diante, tá? O significado do nosso batismo é a morte para o pecado, tá? Ah, irmão, mas eu achei que quando eu aceitei Jesus, eu já estava morto para o pecado. Tá, vamos lá. Jesus morreu e veio morrer pelos pecados da humanidade. Sim, quais? Quais pecados? Pecado natural, pecado cometido por Adão, lá no Éden, lembra? E de ti, e da semente da mulher nascerá um varão que pisará a cabeça da serpente, tá? Porque se Jesus tivesse morrido por todos os pecados, né? Os pecados que eu, de responsabilidade minha, também, precisava, irmão, todo o mundo estava inserido na morte de Jesus, porque Jesus morreu por todos. Mas qual o pecado? Por qual pecado que Jesus morre? Jesus morre pelo pecado cometido por Adão. O pecado natural. O pecado de raiz adâmica. O pecado que causou maldição a toda a humanidade. O pecado pelo qual veio a morte. Entende? O pecado natural. Todos que aceitam Jesus, todos eles continuam passando pela morte natural, a morte física. Entende? Porém, Jesus diz: quem crê em mim não morre, mas passa da morte para a vida. Por quê? Porque o estar em Jesus é ter uma vida plena de comunhão com Ele eterna. Tá? Ponto. Voltando aqui ao nosso raciocínio. Então, o batismo simboliza a morte do velho homem, a morte do homem pecador e o ressurgimento do novo homem. Nós vamos encontrar Paulo falando isso em todas as suas cartas. Paulo fala isso em todas as suas cartas, a importância de lermos e estudarmos a Bíblia, tá? Para a gente não ficar falando determinadas coisas sem conhecimento bíblico. Então Jesus morre pelo pecado natural, pelo pecado de Adão, tá? Então beleza, vou lá, eu aceito Jesus, ergo a minha mão. O pecado de Adão está morto em mim, morreu. O pecado hereditário de Adão morreu em mim. Tá? O que está em mim? Está em mim ainda o pecado que eu cometo, o pecado de ordem responsabilidade minha. Tá? Primeiro passo, aceito Jesus na minha vida como meu Senhor. Deixo de praticar aquilo que eu praticava. E aí no batismo eu vou sepultar aquele homem que eu deixei para trás. É no batismo que eu sepulto. Em Jesus eu deixo
no batismo eu sepulto. Jesus eu aceito. O primeiro passo para o ressurgimento do novo homem é aceitar Jesus. É levantar a mão e ter Jesus como meu Senhor. No batismo eu sepulto aquele homem que em Jesus eu abandonei. Claro? Está claro, meus irmãos? Se não tiver, depois os irmãos mandam mensagem para mim perguntando, tá bom? Então, o batismo significa a morte do pecado e a ressurreição do novo homem. Né? Nascemos para novidade de vida, uma nova vida com Cristo, tá? Então, vamos lá. Por intermédio de quê? Como que isso acontece? Da fé. Lembra que nós lemos? Aquele que crê, aquele que nele for gerado fé. Então, primeiro eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida. E como eu confirmo essa fé, essa crença? Que eu aceitei, que eu acredito que Jesus é o meu Senhor de verdade. Sepultando o velho homem. O crente que não faz isso, o crente que está na igreja lá, não, irmão, vou esperar mais um pouco. Não, irmão, eu vou esperar mais um pouco para me batizar. É porque ele não quer, irmãos, abandonar o velho homem. Desconfie dessa fé. Desconfie desse crente. Essa fé, ela é subjetiva. Ele não quer se libertar por completo, tá? Então vamos lá. O batismo é um ritual importante da fé cristã, tá? Então, primeiro, através do batismo, somos levados à comunhão com Jesus. Segundo, o batismo insere o crente no corpo de Cristo. O batismo nos inclui na comunidade de Deus. O fato é que o batismo do crente tem o seu significado na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Isso foi tomado como símbolo, tá? Então, a morte de Jesus, sepultamento, ressurreição de Jesus foi tomado na vida do crente. Então, em Jesus eu morro. Vamos lá? Aceitei Jesus. Morri. Morri para o mundo, Paulo disse. Morri e sou crucificado com Cristo. Eu aceitei Jesus, morri para o mundo. Estou morto. No batismo eu fui sepultado. Aquele homem que morreu. O Fábio velho que morreu, chegando a Jesus, se aproximando de Jesus, aceitando Jesus. O Fábio velho morreu. O que é que acontece com o Fábio velho? Ele tem que ser sepultado. E aí sepultaram o Fábio velho no batismo. Após o sepultamento, o Fábio velho morreu. E aí, quando o Fábio velho é levantado, ou melhor, quando o Fábio é levantado das águas, do tanque batismal, ele é ressuscitado um novo homem. Ressuscitou ali um novo Fábio. É por isso que Paulo vai dizer que, meus irmãos, uma vez sepultado no batismo, morto o velho homem, não queira voltar aos antigos rudimentos, porque agora vós sois um novo homem. É disso que Paulo está falando. Eu aceito Jesus, morri. Eu fui batizado, sepultei o homem que morreu. Eu levanto do tanque batismal, eu ressuscitei um novo homem. Amém? Então vamos prosseguir. Símbolo do batismo para deixar fechado aqui, irmãos, para a gente partir para outra parte. Vamos lá. Símbolo do batismo, para a gente ir para outra parte. Morte, sepultamento e ressurreição. O batismo simboliza o sepultamento do velho homem e a ressurreição do novo homem. Certo? Então, qualquer dúvida, os irmãos entre em contato comigo, que nós vamos agora trabalhar a ideia de por quem deve ser administrado o batismo, tá bom? Nós vamos agora para o ponto 4.2, tá? Nós deixamos agora a etimologia e o simbolismo do batismo. Espero que tenha ficado claro e evidente, tá? Escute, olha, eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos, tá? Eu não estou aqui dizendo para os irmãos que eu só sou batizado se eu
eu só sou salvo se eu for batizado. Não é isso, tá bom? Eu já volto aqui para mim poder explicar direitinho para os irmãos.